Graça e paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. E agora, gente, eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial, com um depoimento lindo, e vocês vão ver que o mover de Deus na vida dela, na história dela. Também só quero adicionar aqui do meu ladinho a Lu Vizelli. Lu, boa noite, graça e paz, tudo bem, querida? Boa noite, Barone, graça e paz, tudo jóia. Então, tá bom. Pessoal, a Lu vai contar o depoimento dela, vai contar a história dela, e vocês lembrando que ela também é da última turma, tá? Todos os depoimentos ao vivo, a gente faz questão de chamar as pessoas da última turma, e só para que vocês saibam, tinha muito mais pessoas que queriam estar aqui, né? Mas como a gente só tem 3 aulas ao vivo e para poder ouvir com riqueza de detalhes, às vezes não dá para a gente dividir o horário com dois depoimentos. Tudo o que vocês vão ouvir agora aconteceu nos últimos 45 dias. Lembrando que desses 45 dias foi 30 de acompanhamento e agora 15 dias que terminou. Lu, conta pra gente o que aconteceu, o que você estava vivendo, quais eram as grandes dificuldades que você estava enfrentando na sua vida pessoal, emocional e espiritual e conjugal antes do programa Raiz da Felicidade. Bom, eu estava vivendo um momento muito crucial, de muita dor, de muito peso e principalmente de muita culpa, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E devido a toda essa culpa, eu me sentia como se eu fosse ninguém. Eu não conseguia entender o meu valor, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia mais saber qual direção tomar. E eu, com tudo isso, o meu profissional começou a desandar, o meu casamento estava totalmente destruído, onde eu descobri uma traição, e quando eu descobri essa traição, para mim foi o fim, porque teve o abandono, ele saiu de casa, e eu não tinha mais expectativa alguma de que a gente pudesse sequer voltar a conversar, porque foi algo muito, mas muito forte, que me machucou profundamente, tirou todas as minhas expectativas, até mesmo de continuar fazendo um trabalho social que eu tenho na igreja, porque até a minha fé foi abalada. Então, devido a tudo isso... Quando que aconteceu isso? Há quanto tempo você está sofrendo ou sofreu com essa dor ao ponto de abalar sua fé, de tirar dos caminhos do Senhor, do projeto que Ele deu para você? Por cerca de 4 meses. Certo. Então, devido a tudo isso, e o que mais me pesava, Barone, é porque o meu marido, ele é conhecedor da palavra. Ele é um pastor que, embora ele esteja com depressão, esteja afastado, mas ele é totalmente conhecedor da palavra. E era um peso muito grande, porque tudo ele dizia assim, você isso, você aquilo, tudo ele jogava o peso sobre minhas costas. E aquilo tudo me entristecia, porque eu falava assim, como que eu posso estar errando tanto se nem eu estou entendendo o que está acontecendo? Porque até então eu não sabia da traição. Porque é o meu segundo casamento, pouco tempo de casada, 9 meses de casada, e com 7 meses eu descobri que já havia uma traição. Então isso foi muito difícil para suportar, muito difícil para entender, e no momento que ele começou a se afastar, ficar totalmente indiferente, dar aquele abandono de uma pessoa que sempre foi cuidador, que sempre foi ali presente, amigo, companheiro, eu comecei a entender que eu era o problema, a raiz de tudo, né? Eu me via como raiz de tudo. E então eu comecei a procurar lives para poder começar a entender melhor, pegar pregações, começar a querer entender melhor. E nesses momentos vinha o seu anúncio, vinha o seu anúncio, vinha o seu anúncio, e eu pulava. Eu falava assim, mas o que esse homem vai me ajudar? Por que esse homem está falando aí? O que tem a ver com o que eu estou procurando? E eu pulava, eu cortava os anúncios. E um dia eu me coloquei em oração. Coloquei em oração e falei assim, Deus, fala comigo, eu preciso fortemente de uma resposta, eu preciso fortemente de mudança, porque o meu profissional não está bem, o meu intelectual não está bem, o meu emocional, então, a minha dependência emocional está abalada no total,
Minha dependência emocional está de uma forma que até não só emocional conjugal, mas de uma amizade, de uma palavra, de um serviço, tudo aquilo me abalava. Porque se a pessoa falasse assim, olha, é melhor fazer assim, para mim aquilo já era uma dependência de que meu andamento profissional não estava bom, que eu não estava conseguindo desempenhar o meu serviço. Então, foi uma dependência emocional muito forte mesmo. E eu comecei a jejuar e falar com Deus que eu queria uma resposta. E continuou insistindo de entrar os seus anúncios nas lives que eu buscava uma pregação. Eu sempre gostei de ouvir uma pregação de manhã e vinha esses anúncios. Aí eu falei assim, bom, eu vou ceder. Eu vou ouvir esse homem falar o que ele tem para falar. E quando eu ouvi o seu anúncio, eu arrepiei. Eu falei assim, Deus, é o Senhor me dando respostas. E aí eu já me inscrevi na Semana do Casamento Restaurado. Assim, inscrevi não, eu entrei para ver as aulas gratuitas, porque eu não tinha condições financeiras, eu não tinha de onde por onde, mas eu falei, de graça, vamos ver o que vai me ajudar. Na primeira aula eu já fiquei impactada, eu falei assim, é o que eu estou buscando, é a resposta que eu preciso de Deus. E aí eu comecei a me empenhar. Como? De onde? Por onde? O que eu vou fazer para entrar? Como que eu vou me inscrever? Quanto que vai ser esse curso? Será que eu vou ter condições? Será que eu vou conseguir? Mas aí também vinham as dúvidas. Por que você está tão empolgada? O que 30 dias vão fazer na sua vida? O que 30 dias vai resolver? Se a sua vida está mais de 9 meses aí, toda enrolada, toda desconcertada, 30 dias não vai te ajudar em nada, não vai ser nada para você, nada. E aquilo ficava aquele confronto de ideias. Não, não vai valer, não. Somava a dificuldade financeira de não ter o recurso para se inscrever, junto com a dúvida de, em 30 dias alguém pode ajudar e fazer alguma coisa? Eram esses dois conflitos dentro de você. Exato. E como assim, se a minha vida inteira eu era o problema, eu estava sendo a pessoa que reclamava, a pessoa que era o processo de todo erro, 30 dias não seria suficiente, seria perca de tempo. E eu continuei orando, buscando de Deus, e cada aula que eu fui assistindo gratuitamente, aquilo foi me impactando, foi me mostrando que realmente eu precisava, porque ali estavam as respostas. Eu tinha certeza que ali estariam as respostas. Quem eu era? Por que de tanta culpa? Por que tanto peso em cima de mim? E eu não conseguia buscar, mesmo com o meu pastor, mesmo estando dentro da igreja, e eu me afastando do meu serviço social dentro da igreja, porque a minha fé estava abalada, eu já não tinha mais motivação para continuar esse serviço, e muito menos eu tinha preparo espiritual para fortalecer as pessoas que estavam ao meu redor. Então, tudo aquilo foi me fazendo decair, foi me fazendo ficando apagada dia após dia. E eu já não queria mais nem ir para a igreja. A minha vontade era de me fechar dentro de casa, nem televisão, eu não queria mais nada. Eu queria ficar simplesmente trancada dentro de casa, levantava para trabalhar porque eu era obrigada, e eu falei assim, eu vou acabar em depressão. É o que eu sentia, é o que eu percebia. Mas aí, quando a Semana do Casamento Restaurado começou, meu cartão de crédito estava no limite. Eu não tinha dinheiro. Na última aula bônus, eu não sei se você lembra, Baroni, mas eu falei com você e falei que o meu problema era a entrada, que era a entrada. E aí você disse, se você realmente quer fazer parte desse programa, se você precisa, você já está dentro. Fala lá com a tua facilitadora, né, que você vai conseguir estar com a gente. E naquele momento eu chorei de emoção. Foi muito forte, porque eu senti que era Deus realmente trabalhando na minha vida. E no momento que eu fui fazer a inscrição, o agir de Deus já estava ali, o meu cartão de crédito foi liberado. Uau. Eu consegui passar o curso. E na primeira semana que começou o casamento restaurado, né?
muitas coisas já foram mudando. Muitas coisas já foram girando em torno da minha vida. Você já começou a ver o mover de Deus na sua vida e Sim, de uma forma forte, porque começou a restaurar a minha vida financeira. Uau. Naquele momento, parcelas que estavam atrasadas, compromissos que eu tinha, inclusive eu tenho uma moto financiada que eu só terminaria em novembro de 2022 agora. Faltam 2 parcelas para terminar a moto. Então foi algo assim tremendo de Deus, porque o meu patrão chegou em mim, tinha umas colegas pedindo aumento, né? E ele chegou e falou assim: Lu, eu não sei o que está acontecendo com você, mas de uma semana para cá eu estou te vendo assim de uma forma diferenciada. O seu trabalho está sendo por excelência e eu não vejo o trabalho delas da mesma forma. Então, eu sei que eu vou te dar um aumento. Para você, eu estou liberando esse aumento. E aquilo começou a gerar até uma certa inveja lá dentro do serviço. Mas eu comecei a usar todas as palavras, as orações, tudo que eu estava ouvindo ali, eu já comecei de imediato combatendo. E Deus foi me honrando, e eu tenho outros clientes que eu trabalho autônoma, né? Então, os outros também já começaram a me dar aumento e as coisas foram fluindo. A hora que eu vi, a minha vida financeira já deu aquele up. Eu já estava... Então pera aí que o que você está falando... Gente, é o que eu falo do alinhamento do ser trino. Eu citei várias vezes nas aulas que Deus ele abre portas, mas a decisão é nossa. Você viu que Deus ainda insistiu com a Lu, né? Olha o anúncio, vários anúncios, e as portas estavam ali, ela pulando todas as oportunidades. Aí teve uma hora que ela falou: tá bom, eu vou. Assistiu a Semana Casamento Restaurado, um bloqueio na vida dela, dificuldade financeira e a dúvida no coração de que será que 30 dias muda? E aí, de novo, ela paga para ver, ela passa por essa outra porta, e olha o que Deus faz. A gente não ensina finanças dentro do Raiz. A gente não ensina como pedir aumento, mas não precisou. E aqui responde muito também, já começa a responder para as pessoas que falam assim: mas o meu marido, a minha esposa me abandonou, foi embora, disse que quer ficar sozinho, que quer ser feliz, que não está bem, o problema não é você, o problema sou eu, e com várias desculpas. Gente, isso é querer limitar o poder de Deus, é tentar racionalizar o que é sobrenatural. Deus foi lá e tocou no coração do patrão e ele, do nada, simplesmente, você chegou a pedir aumento para ele? Não, em momento algum. Quem pediu foram as amigas, as colegas de serviço. E ele disse que não via a excelência no trabalho delas como estava vendo no meu. E que quem merecia o aumento, na realidade, seria eu. Então, gente, ela não precisou falar. Igual a Ana, ela foi e orou. Deus, está nas suas mãos. E ela alinhando o ser trino, porque assim, entenda que o alinhamento do ser trino é fazer o nosso 1%, porque Deus já fez os 99% dele. O que Deus tem para a nossa vida já existe no reino espiritual, porque Deus é atemporal. Deus está no passado, no presente e no futuro. Por isso que a gente vê na Bíblia, e até hoje, profetas dizendo: Deus está pedindo para te dizer que vai acontecer isso, isso e isso. Por que as pessoas conseguem profetizar? Porque o Espírito Santo, que já está lá no futuro, já viu, já deu. Então, está no reino espiritual. Então, a bênção do casamento restaurado, a bênção da sua vida financeira, já existe. Então, entenda o seguinte: existe um caminho, que esse é o nosso 1%, que é passar pelas portas que Deus abre. Por isso que a gente tem que aprender a ler sinais. E no programa Raiz, a gente tem uma aula exclusiva que a gente fala sobre sinais, da leitura de sinais. E se o inimigo, quando a gente usa e ouve muito, olha, o inimigo roubou a nossa bênção, roubou a bênção, não sei o quê. O inimigo não toca no que é santo. Ele não pode ir lá no futuro e falar: eu vou roubar. Não existe isso. O que o inimigo faz? Tira a gente do caminho, colocando o quê? Dúvidas, empecilhos, medos, preocupações, que foi o que ele podia fazer. 30 dias não vai resolver seu problema, não. Você não tem condição. Esquece, você não tem cartão. Esquece isso, esquece. E aí que ele rouba, porque a bênção desse aumento já existia no reino espiritual. Então, quando a Lu foi passando pelas portas que Deus foi colocando e ela foi tendo discernimento para entender e falando assim: Senhor, eu vou avançar. Isso é fé, gente. É dar o passo sem ver o chão e Deus coloca o chão. E ela recebeu um aumento, e vocês viram que não foi de um. Começou a vir no efeito cascata. Outros clientes, né, que ela presta serviço, foi dando aumento. E não para por aí.
Estou chamando a atenção de vocês para ver que Deus, ele age em nosso favor. A Bíblia fala que ele tem prazer em nos abençoar. Deus não tem dificuldade em dar a bênção para a gente. É nós que temos dificuldade de receber e manter isso e ser transformado com essa bênção e ao ponto de transformar outras vidas. Vocês viram o jeito que ela lutava, afastada das coisas que Deus tinha confiado a ela. Ela falou, Senhor, eu vou fazer, fala comigo. Deus trouxe o anúncio, ela tentou pular, veio, está aqui, fez o raiz e agora está aqui dando depoimento depois de 45 dias. Isso nem é o melhor, tá, gente? O que vocês ouviram agora, o melhor ainda está por vir no depoimento dela. Seguindo, Lu, o que mais que Deus fez na sua vida e o que você fez, porque você também se tornou agente de milagre na sua vida? Então, Baroni, aí quando você falou na aula para orar 10 minutos pelo casamento, pelo cônjuge, não falar mal dele, buscar mais a Deus, eu me lancei. Eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer. Porque eu ouvia muitos intrusos, né? Falando, desiste. Não, você vai ficar de boba nessa história, você foi traída, por que você vai procurar? Por que você vai perdoar? Mas eu entendi que eu precisava alinhar o meu ser trino, porque, primeiro, o perdão é libertador. O perdão não é para o meu próximo, é para mim mesma. E a partir do momento que eu fiz essa libertação de perdoar, foi onde as portas começaram a se abrir. Foram onde os caminhos começaram a fluir na minha vida. Eu estava com muita dificuldade dentro da minha casa com o meu filho, porque eu não conseguia ter diálogo, eu tinha dificuldade porque eu me sentia tão mal, a pior pessoa do mundo, que eu tinha medo de conversar com as pessoas. E quando foi que meu filho também começou a se aproximar novamente? Eu quero dizer, um deles, né, porque o outro é casado e não mora aqui. Então, foi onde eu consegui me aproximar mais, conversar mais, começar a ser uma mãe melhor, poder entender melhor, de uma forma, inclusive ele estava me espiando agora e dando risada, de uma forma assim, que ele chegou a me dizer, mãe, eu vi tudo que você fez por esse casamento, você não é a culpada, você não está sendo a pior pessoa, ele tem os problemas, é ele que está causando situações que não está deixando esse casamento fluir. E nisso, a minha conversa, o meu diálogo com meu filho fluiu muito bem. Coisas que ele não me contava antes, ele começou a contar. E Deus abençoou infinitamente também a vida dele, porque ele estava terminando a faculdade e ele chegou em mim e falou assim, mãe, eu estou terminando a minha faculdade. Eu falei, então vamos orar que Deus vai abrir as tuas portas. Passado mais 3 dias, a chefe dele chegou e falou assim, Alex Henry, o cargo de farmacêutico é seu. Uau. Nós já deixamos esse cargo para você e em breve eu vou estar aposentando e você vai ser chefe de todos os farmacêuticos dentro da Santa Casa. Uau. Então, quer dizer, é algo tremendo quando você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, quando você realmente se entrega e diz, Senhor, eis-me aqui. Porque a palavra é clara, Baroni. Eu não vou ser humilhada pelo meu marido, pelo meu filho, para ser exaltada por Deus. Não, eu me humilho diante a Deus. Eu me ponho de joelho, eu oro, eu busco, eu me alinho diante de Deus, e aí Deus vem e te exalta, nos mínimos detalhes. É muito sobrenatural, porque o que vocês estão vendo aqui, eu falo, a gente não pode prometer milagre, mas a gente sabe que vai acontecer milagre, porque Deus faz. Quando a gente alinha o certeiro, a gente alinha Deus, colocando Deus em primeiro lugar, a gente em segundo, os demais em terceiro. A Lu liberou 3 chaves e talvez você nem prestou atenção, mas eu vou falar aqui para você. Primeiro, ela falou do perdão, foi a primeira coisa que a gente falou na primeira aula. Então, o que eu quero evidenciar aqui? Primeiro, que o perdão é um ingrediente importantíssimo. Segundo, eu estou dizendo aqui para vocês que tudo que a gente podia passar de conhecimento, a gente passou durante a semana Casamento Restaurado. Se vocês olharem nitidamente e prestar atenção em todos os depoimentos que vocês viram, a gente falou e passou para você os ingredientes. Qual que é a grande diferença? Por que o Raízes se torna importante na sua vida? Porque você precisa aprender a dosar. Então, e eu vou chegar nesse ponto mais para frente para a Lu falar como é esse acompanhamento, como é essa ajuda, que não é chegar e ser jogado ali, então agora faz o curso e se vira. Não é isso, porque se fosse isso, não teria limitação de vaga. Eu falo, gente,
Faz aí, entra aí que tem sem fim as vagas. Mas não, exatamente limitado para que a gente possa cuidar com carinho, amor e excelência. Outra coisa que ela falou, e eu vi até alguém falando nos comentários, quanto tempo dura as aulas, né, ao vivo e tal. Porque minha vida é muito corrida, eu já vou dizer para você. Se você não priorizar você nesse momento, nem entra. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para abençoar. O dinheiro, ele mantém a estrutura. Porque, como eu disse, são 80 profissionais. O nível de vocês nem sabem quantas centenas de milhares de reais é para montar um evento gratuito. Para vocês chegam gratuito. Mas esses anúncios, igual a Lu falou, eu pulei vários, cada um foi pago, mesmo ela pulando. Então, é muito dinheiro. Então, a gente precisa manter. Quem faz o Raízes, para vocês terem uma ideia, essa turma 15, vocês só estão sendo abençoados com a Semana Casamento Restaurado, porque a Visele e outros tantos fizeram e acreditaram no nosso trabalho. Porque a maioria do recurso que é investido por vocês é preparado, ele é usado para a próxima turma, para abençoar gratuitamente as pessoas. Então, nosso objetivo aqui é abençoar a vida. Se você for fazer o raiz meia boca, você vai ter resultado meia boca. E para você vir fazer meia boca e depois falar que o curso não funciona, eu prefiro que você nem entre. Não roube a vaga, porque não vai durar muitas inscrições, vai encerrar rapidamente. Então, se você não for separar esses 30 dias e falar assim, Senhor, eu vou focar. Porque eu lembro da Lu nas aulas, do início ao fim. Então, para você que perguntou quanto tempo dura a aula ao vivo, teve aula nossa que durou 5 horas. Foi ou não foi, Lu? Foi até a madrugada. Ajudar vocês? Desculpa, cortou o som. A gente tem preguiça na aula ao vivo? A gente tem preguiça de ajudar vocês? De forma alguma, Barone. É o tempo todo ali auxiliando, respondendo, tirando dúvidas. Muitas vezes não dá para entrar ao vivo, mas a gente coloca no chat e as perguntas são respondidas. Se não forem respondidas no momento, depois dentro do grupo, nós temos essa oportunidade de tirar as nossas dúvidas. E eu me lancei realmente. Teve quarta-feira que eu não pude participar ao vivo, porque os compromissos na igreja, que eu voltei, eu retomei, né? Mas eu chegava e eu varava a madrugada, ouvindo aquelas aulas, me abastecendo, me alimentando e buscando ali, principalmente, lendo a palavra, ouvindo louvores, orando, jejuando, porque eu senti que aquilo lá era realmente o que me capacitava, era um transformador, né, de alta voltagem na minha vida. E tudo que você colocava nas aulas, eu fui pondo em prática. A primeira aula, quando inicia o curso, e a terceira, vale o curso inteiro. Agregando todas as demais, então, não tenho o que dizer. Gente, perceba o seguinte, que não existe fórmula milagrosa. Parem de procurar a fórmula mágica. Ou você dedica ou não dedica. A Lu acabou de dizer, olha, eu tinha compromisso na igreja, na aula de quarto, que é com as gestoras. Não podia, mas todas as aulas são gravadas e depois são colocadas na plataforma para você, inclusive, poder ver e rever durante um ano todo. O que não dá é, eu tenho um compromisso na igreja, eu não vou assistir essa aula e não assisto depois. Aí, gente, entende? Aí vocês ficam esperando que a gente faça por você o que cabe a você fazer, e nós não vamos fazer. Nós vamos te ajudar, nós vamos caminhar com você e não por você. Então, restauração da sua vida, quem faz é você. Nós estamos ali do teu lado, no seu tempo, respeitando o seu tempo. Agora, se vocês não estiverem dispostos a fazer o que é necessário, são 30 dias profundos, é uma imersão, sabe? É dedicação total. Eu paro a minha vida, gente. Para cada turma do Raiz, eu paro tudo para poder fazer o Raiz. A nossa aula ao vivo era para durar, o combinado é 2 horas. Tem aula que dura 5, tem aula que dura 4, dura menos é 4. Porque a gente ensina, depois abre para perguntas, porque de fato, o que vocês estão vendo aqui, de depoimentos, tem um alto preço que nós, equipe, pagamos também, que é o servir, e servir com o melhor que a gente tem. A gente se nega a fazer meia boca. Então, se você vier fazer meia boca, não vai funcionar, porque a gente vai fazer o nosso 100%. Se você não fizer o seu 100%, o resultado não vai ser 100%. Então, se você entendeu que sua vida está indo pro abismo, pro caos, para tristeza, angústia, depressão, casamento falido, você vai falar o quê? Você vai priorizar outras coisas que não a sua família? Aí você vai investir um valor que a gente sabe que é um valor considerável, né?
para estar aqui conosco e não vai aproveitar tudo que tem? Então, por que você vai investir? Aí você não é investimento, é custo, é perder dinheiro. Então, a primeira decisão que você tem que tomar é, se você decidir entrar, esteja disposto e disposta a fazer, a se dedicar, a assistir às aulas, a se entregar, até as aulas gravadas, né, que são vídeos curtos, mas que são bem dinâmicos, direto ao ponto, tem as ferramentas, você vai poder fazer sua pergunta para o facilitador, você pode, de repente, falar, vou assistir no final de semana, porque meu dia de semana é muito corrido, eu faço faculdade, eu estudo, meu trabalho é à noite, não tem problema, desde que você faça. Agora, esperar fórmula mágica, você está no lugar errado. Vai aí atrás de guru, que a internet tem um monte, e eles vão dar um cursinho lá para você falar, assiste na hora do jeito que você quer, que tudo se transforma. Não é assim. Transformação de vida exige dedicação. Eu falo que a menor barreira para transformar seu casamento é esse investimento financeiro. É o menor dos obstáculos que você vai enfrentar. Porque a gente vai tratar e vai mexer dentro de você, vai tratar coisas que você varreu para debaixo do tapete sua vida inteira. Então, para chegar nesse nível e para você estar aqui na próxima turma dando depoimento da sua história, entenda, você vai ter que se dedicar. Qualquer coisa diferente disso, nem entre. Nem entre. Eu já estou avisando agora. Porque eu não admito, quando alguém fala assim, não funcionou para mim, a gente investiga tudo. E quando a gente vai ver, é inevitável. A pessoa, ela não fez o que tinha que ser feito. E é facinho descobrir isso, porque a gente olha na plataforma, vê os acessos, o tempo que assistiu às aulas. Não adianta olhar ali, deu play na aula e pulou para o fim. A gente vê tudo. Então, agora, pessoas que vocês estão vendo depoimento se dedicaram. Ninguém fez meia boca. Porque meia boca é resultado meia boca. Então, se a gente não faz aqui serviço e dedicação e servir a vocês de qualquer jeito, então você também não pode fazer igual. Você tem que fazer no mínimo igual que a gente está fazendo. Ou melhor. Então, já estou dando um recado na largada, porque se eu quiser seu dinheiro, falar, não, você faz depois, faz no seu... Não faz. Você pode assistir depois, né, no final de semana, mas e até durante o ano todo. Mas se você não se dedicar, e na medida que você se dedicar também é o resultado, beleza? Outra coisa que você falou, e fez muito sentido, que foi o resultado com o seu filho, né? O quanto isso aproximou. De novo, tem a ver com o alinhamento do certinho. E já para avançar e deixar você falar um pouco mais, Lu, e como está o seu relacionamento? Você falou da sua vida profissional, que é uma coisa que a gente não trata, mas Deus abençoou. Não trata no raiz, mas Deus atua do mesmo jeito. Falou da vida do seu filho, que a gente aborda pouca coisa e está sendo sobrenatural. E do seu casamento depois desse abandono. Como que tá? Como que vocês estão? Como está a situação? Então, Baroni, só para reforçar, mesmo eu não podendo nas quartas, eu fui até o meu pastor, conversei com ele, falei, olha, eu preciso fazer um curso, então eu quero trocar o dia do meu trabalho social aqui. E troquei pela quinta-feira, para poder me integrar ainda mais, estar mais presente e fazer melhor ainda. Porque ao vivo é algo diferenciado, né, do que você assistir uma gravação. Então é importante. Eu peço a todos que valorizem, que realmente façam com vontade, com força, porque senão é o que você falou, Baroni, não vai ter nenhuma solução, nenhum resultado, como que eu vou te dizer? Resultado, né? Então, Baroni, aí o que aconteceu? Eu já estava na última semana do casamento restaurado. E numa quinta-feira, inclusive, eu estava conversando... Do Raízes. Isso. Já do curso. Ah, então do Raiz. Na última semana do Raiz. Exato. Do Raízes, casamento restaurado da Raízes da Felicidade. Uhum. E eu estava conversando com a Auricele, a minha facilitadora, naquele momento, numa quinta-feira. Uhum. E foi quando eu falei para ela assim... Eu consegui sair da minha dependência emocional. Eu alinhei o meu ser trino e consegui sair da minha dependência emocional. Então, isso me ajudou muito. E naquele momento, o meu celular tocou. E eu falei para ela, você não vai acreditar, ele está me ligando. Que era o meu marido. Uau. Naquele exato momento. Quando você curou,
a bênção materializou. Exato. Aí eu não atendi. E eu falei para ela assim, eu não atendi, eu não me senti preparada para atender. Aí ela pegou, me orientou, falou várias coisas, porque assim, o tempo todo, o que você precisar, tanto em grupo como no PV, você pode buscar a sua gestora, a Flávia também, que foi uma peça fundamental para muitas coisas que foram acontecendo, foram me transformando, foram me mudando. As perguntas diárias que é colocado no grupo, que te faz pensar, que te faz te autoconhecer, porque isso é importante, porque enquanto você não se autoconhece, você também não sabe o que você precisa alinhar, você não sabe o que você precisa mudar. Porque muitas vezes a gente só olha o erro no outro, mas esquece de olhar os seus erros. E isso faz muita diferença. E neste momento que ele ligou, então, eu não atendi. E fiquei na paz. Eu tive uma tranquilidade tão profunda por não atender que eu não entendi aquilo. Porque, poxa, quanto tempo eu estava esperando uma ligação, quanto tempo eu queria uma conversa. Que ele tinha ido embora e não entrava em contato? Na realidade, 4 meses que eu estava passando por toda essa situação, mas eu não tinha certeza da traição. Uhum. Mas que ele tinha ido embora foi justamente uma semana antes do casamento, do Raízes, do curso Raízes. Uhum. Então foi no momento crucial que eu comecei esse curso. Foi o melhor e o maior investimento da minha vida. Uau. Como você diz, Baroni, o conhecimento é tudo. Porque uma pessoa sem conhecimento, ela é sem direção, ela é sem posicionamento, ela é vazia. Então foi algo muito... É a Bíblia que diz isso. Isso é muito profundo. E quanto mais eu estudando a Bíblia, mais eu lendo a Bíblia, mais eu vendo as suas aulas, mais o meu ser trino foi sendo alinhado, mais eu conseguia entender tudo que estava acontecendo ao meu redor, tudo que girava ao meu redor, que antes eu não tinha respostas. E aquela culpa, aquele peso, todo aquele medo, aquilo foi saindo de dentro de mim. Eu já não me via mais como a pior pessoa do mundo, porque eu me sentia tão pequena, que se os outros falassem assim para mim, você é legal, eu via como, você não vale nada. Era assim que eu entendia. Mas Deus foi ali, me mostrando, o Espírito Santo foi me preenchendo novamente, o Espírito Santo foi me abastecendo novamente, e eu fui descobrindo o meu valor. Sexta-feira, o último dia da aula, Raízes da Felicidade. Quando deu 15 para 6, 18 horas, geralmente, né, o grupo para de falar. O telefone tocou novamente. E eu atendi. E aí ele me perguntou como eu estava e que precisava muito falar comigo. E eu disse para ele que eu não podia naquele momento, mas que a gente poderia marcar algum dia. Ele falou, não, precisa ser agora. Eu sinto porque Deus está me tocando, eu preciso falar com você agora. Uau. E aquilo foi muito forte. Aí eu falei para ele, olha, só se for por volta das 8 horas, 8h30. Ele falou, tá, tudo bem, onde você quiser, a hora que você quiser. E eu achei melhor não ser em casa, porque família toda, e era um momento que tinha que ser só nosso. E eu lembrava de todas as direções, de todas as aulas, e fui pôr nas técnicas. Tudo que eu podia, eu fui acatando e pôr nas técnicas ali no lugar. E aí eu corri falar com a Auricele. Falei, Auricele, você ainda está aí? Porque eu já tinha passado das 18 horas. Então eu achava que ela não iria mais me responder, porque tinha encerrado o curso. E ela me respondeu, eu expus para ela tudo o que estava acontecendo, e ela me orientou. Eu falei assim, eu sei lá, teoria é uma coisa, prática é outra. E agora é o momento de praticar. E ela me deu toda a orientação, falou assim, olha, se arruma, vai bem bonita, vai bem cheirosa. Enfim, a Auricele foi assim, a chave, né, para me ajudar em tudo, junto com a gestora. Para quem não sabe, a Auricele é uma das facilitadoras, é uma das psicólogas que fazem parte da equipe. E todos são assim, vocês vão ver esse cuidado, essa atenção, esse amor. E aí, como é que foi? Se cair no grupo dela, vocês estão abençoados. Acredito que os demais também, mas ela foi uma pessoa... E até hoje, volta e meia, ela me pergunta como eu estou. Você, né?
está puxando sardinha para ela, né? Não, não é só isso, Barone, é que a sua equipe em si, ela é tremenda, né? É uma equipe realmente muito abençoada, a gente vê o Espírito Santo realmente ali, na tua equipe, trabalhando e cuidando de cada um. Tenho certeza que não é só ela, não, mas é que realmente ela foi uma peça-chave para mim. E ali ela me deu toda a direção e eu falei assim para ela, bom, eu vou rever a aula 3 novamente, antes do encontro. Depois eu falei assim, bom, primeiro eu preciso saber como ele está, né? O que ele quer, não adianta eu ir já querendo pôr todas as técnicas em prática. Quando eu cheguei foi nítido. O olhar dele, assim, brilhava ao me ver. E ele, assim, nossa, você está muito bem. Você está, é isso que eu te vi. Uau! Você está com alguém, né? Ele falava para mim, porque você está feliz. O teu semblante, o teu olhar, você está com alguém. Você já tem alguém, não tem? E eu desconversava e buscava aquelas palavras poderosas, perguntas poderosas para poder entender o que estava acontecendo. Então eu fui, assim, as aulas giravam na minha mente enquanto eu conversava com ele. E eu lembrava de tudo e jogava as perguntas. E aí, naquele primeiro momento, eu entendi que ele estava com remorso, que não era o arrependimento. Olha isso. Então, quando eu detectei esse sinal, que é uma das aulas, né, que nos é proposta, nos é dada, eu falei, então não é o momento de eu aplicar técnica nenhuma, é momento de eu me posicionar. E foi onde eu falei para ele que eu lembrei também de uma das suas palavras. Eu não sou opção, eu nunca fui opção. Se você tem dúvida entre ela e eu, fique com ela, porque eu não sou opção e eu conheço o meu valor. Uau! Naquele momento ele virou e falou assim, mas eu não estou te fazendo proposta alguma. Eu falei assim, mas eu não estou te dando oportunidade de me fazer proposta, porque eu sou uma mulher de valor. Uau! Eu sou filha do rei, e a filha do rei não merece menos do que simplesmente a posição de rainha. E aí ele pegou e falou para mim, falou assim, não, você tem alguém. Aí eu falei, não, por enquanto eu não estou com alguém. Ele falou assim, foi importante você me dizer que não tem ninguém, porque eu estou fechado, eu estou travado, e eu preciso falar com você, mas eu não sabia como falar. E aí foi onde ele começou a falar que ele não tinha me traído. E eu disse para ele, como você não me traiu se você está com ela e está comigo? E ele não queria assumir de forma alguma o erro dele. Mas, resumindo, no final da conversa, ele pega e fala para mim, ele vai até o carro, né, que nós fomos com conduções separadas, ele vai até o carro e diz assim para mim, você casaria novamente comigo? E, mais uma vez, eu usei uma das perguntas poderosas, né, antes de mais nada, e depois eu disse para ele assim, eu não te conheço mais, eu não sei mais quem você é muito difícil responder de imediato, mas o que você estaria disposto a fazer para reconquistar minha confiança e fazer esse casamento realmente fazer ele fluir, voltar a ser melhor do que ele era. E aí ele reconheceu que ele precisava mudar. Mas ali a gente encerrou a conversa naquele momento. No sábado de manhã, primeiro telefonema, primeiro bom dia foi o dele. Só que aí ele quis inverter o jogo, Baroni. Aí ele quis começar a me culpar, que eu estava fazendo muito joguinho, que eu estava me achando muito, tal. E eu falei assim, olha, por telefone eu não vou conversar com você. Primeiro, porque eu estou ocupada, e segundo, que nossa conversa tem que ser olho a olho. Nunca dá para ser por telefone. Eu falei, qualquer dia, a hora que você estiver mais disponível, eu sei que você está no trabalho e eu estou ocupada agora, a gente conversa. E assim passou o domingo, o sábado, o domingo. Quando foi na segunda-feira, eu sempre saio para caminhar. Bom, qual foi a minha surpresa? Ele foi no local onde eu costumo fazer caminhada. E quando eu já estava dando a minha última volta, eu vi ele de pé, parado, bem onde estava o meu carro. E aí ele abriu um sorriso e falou assim, eu saí do serviço para beber água e vi teu carro e acabei esperando você. Opa, se é assim, é assim, né?
Aí eu falei assim, tá tudo bem com você, né? Estranho você perdido por aqui. Ele falou assim, não, eu só passei mesmo para tomar água, que eu estava aqui perto no serviço, antes de ir para casa, e já estava indo, mas aí eu vi teu carro, imaginei que você estava fazendo caminhada. Falei, ah, tá ok, então, você quer sentar, conversar? Aí ele falou, não, eu não quero mais conversar. Eu falei, ok, então, boa noite. Que eu falei boa noite, ele puxou o meu braço e falou, espera, eu te amo muito. Aquilo para mim foi um choque, ao mesmo tempo uma surpresa, e ao mesmo tempo eu vi ali Deus. Eu falei, é Deus, dando todas as minhas respostas, porque a todo momento eu orando e falando, Senhor, eu quero tuas respostas, eu quero que o Senhor mostre o que é e o que não é. Eu não quero ser enganada. Aí a gente sentou, conversou. Ali naquele momento eu ainda não coloquei nada das questões, dos passos que é falado na aula. Mas o que eu fiz? Eu pude abrir e falar para ele. Porque ele questionava muito que eu tinha falado para ele ir embora, colocado ele para fora de casa. E eu falei, olha, tudo isso foi devido a isso, a sua amiga que me ligava fazia isso, o inferno que aconteceu, isso, você sempre desconversava. Então, e ali ele falou muitas coisas também, e a gente conseguiu introduzir uma conversa que não tinha antes, que não estava acontecendo. E aí, num momento, ele começou a ser irônico comigo. Eu levantei e falei para ele, olha, eu já estou cansada, a gente já conversou o que tinha que conversar hoje. Boa noite, mas eu não vou ficar ouvindo as suas ironias. E fui para o carro novamente. Ele foi atrás. Aí, inesperadamente, ele me puxou, me deu um abraço, e ali ele reconheceu. Ali ele falou para mim, olha, eu estou muito arrependido. Eu errei muito, eu cometi muitos erros, mas eu estou confuso, eu estou perdido, eu não sei como retomar, eu não sei como sair de tantos erros que eu cometi, porque eu não sei realmente como eu deixei tantos erros acontecerem entre nós. E aí, então, foi onde a gente sentou novamente, e aí eu pude falar dos 5 passos, que quem tiver curioso vai ter que assistir a aula para saber. Mas nesses 5 passos foi muito importante, porque eu pude me explicar, eu pude fazer ele entender o que eu estava sentindo, eu pude me empoderar, como é ensinado, e aí foi onde eu coloquei a questão para ele. Falei, olha, a gente precisa descobrir se realmente ainda existe propósito de Deus no nosso casamento. Então, nós precisamos de um tempo. Eu preciso de um tempo, eu preciso orar, eu preciso buscar de Deus. E ele falou assim, eu também. Então, nós vamos orar junto. E aí nós determinamos fazer um jejum de 21 dias e estamos em oração. E eu creio que já é Deus trabalhando na restauração desse casamento, Baroni. Amém. Gente, é surpreendente. Eu falo que se você acha que nunca tinha visto um milagre, vocês viram 3 nesses últimos 3 dias. Em diversas áreas, né? Não só na questão do casamento, mas vocês percebem que o Espírito Santo trabalha em nosso favor e a Bíblia diz isso. Então, por isso que não tem, mas e se ele foi embora, ela foi embora, como que ele vai ver ou ela vai ver minha mudança? Ele não viu a mudança dela, mas o Espírito Santo já estava trabalhando a partir do momento que ela se libertou e no reino espiritual foram quebradas as correntes da dependência emocional, ele ligou. Então o Espírito Santo já estava ministrando no coração dele antes dela sentar para conversar com ele. Então não tem como a gente racionalizar o que é sobrenatural, mas é isso que acontece sempre. Ontem o Rogério e a Ângela falaram. A Ângela comprou e investiu para entrar no curso. Quem é que mais fez o curso? O marido. Ela não comprou para ele. Comprou para ela, mas Deus, o Espírito Santo ministrou no coração dele. Eu quero assistir também. Às vezes, mas meu marido nem assistiu, como foi o caso aqui da Visé. E Deus faz de outro jeito também. Então, assim, Deus é infinito em possibilidades. A gente não pode querer racionalizar. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores que o nosso. E que a distância da nossa sabedoria para dele é a mesma coisa da terra para o céu. Então, Deus está fazendo e Deus vai fazer. Deus não tem dificuldade em tocar no coração do seu marido, da sua esposa, para gerar o arrependimento.
E você vê que houve uma batalha espiritual na vida do marido da Wisele. Na hora ele, olha, eu te amo, eu não quero mais. Ah, mas você está fazendo charminho. E ele negando ali, não confessou ali o pecado, e o inimigo tentando agarrar, mas chegou. E a sabedoria dela é que vocês ainda não entenderam o processo, né? E quais são os ingredientes certos, na dosagem certa, que cada um precisa ter. Ela fez isso, então, além de alinhar o certinho, ela aprendeu as doses. Vocês não sabem, mas ela usou exatamente a técnica certa, no momento certo, e é o que eu falo, é plantio e colheita, foi fazendo certo, quem faz o certo, faz dar certo. E está nesse estado agora, nessa situação, que estão orando, jejuando, clamando a Deus, e grandes coisas estão por vir. Não tenham dúvida que a obra vai ser completa, porque ela colocou Deus no lugar dele novamente. Ela estava entronizando o marido. Então, por isso que a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que eu criei a frase, que na verdade eu ouvi, não é minha frase, que é aquela frase que eu falo assim: o presente de Deus está bem embrulhado em um papel chamado problema. Então, se você aprender a fazer o certo, se dedicar para isso, vai dar certo. Porque não é só o que você vai fazer, mas é o que acontece no reino espiritual. E a gente não faz dimensão. Gente, Barone, você promete um milagre na sua vida? Não, porque eu não sei o que faço. Deus está esperando a gente estar no ponto para receber. Quando você está pronto para receber, você recebe, porque quem dá é Deus, não é o Barone, não é a equipe. Nós estamos aqui para servir a Deus e a vocês. Então, é lindo demais, é incrível, é incrível. Lu, para a gente direcionar para o fim e eu poder te liberar, se você pudesse dar um recado para as pessoas que estão passando por aquilo que você passou, dúvida no coração, de será que funciona em 30 dias, dificuldade financeira, falou, mas de onde eu vou arrumar, não tem de onde arrumar, ou qualquer outro medo, às vezes de ser golpe, a gente sabe que isso existe na internet. O que você pode dizer para essas pessoas que por qualquer motivo estão com medos ou preocupadas? Ou às vezes acham que não tem condição e você mostrou que você fez sua condição e deu um jeito. O que você pode dizer para elas? Primeiramente, Barone, raízes da felicidade. O nome já diz tudo. É a raiz. Vai buscar lá na raiz tudo que você precisa para alinhar o seu ser trino, para você poder mudar e para você colocar em prática para que venham resultados. Segundo, não deixe nada impedir que você venha fazer esse curso, porque esse curso não é só um curso. Isso é mais que um curso, é algo impactante na vida que você carrega, como você mesmo disse, não ensina na área profissional, mas você pode usar em todas as áreas. Porque não é só no seu emocional, não é só no seu casamento, mas você consegue adaptar ele em todas as suas áreas, porque a partir do momento que o seu ser trino está alinhado, não tem quem possa te barrar. Não limite a Deus, porque Deus é ilimitado. E se você tiver qualquer dúvida, gente, não é golpe. Eu não estou aqui perdendo meu tempo para falar com vocês, não. Eu estou aqui para dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto essa equipe é abençoada, o quanto o Espírito Santo realmente existe em cima dessa equipe. Porque essa equipe, ela trabalha dia e noite, embora a gente tenha determinado tempo ali com os nossos facilitadores, nossos gestores, mas é 24 horas, eles orando, eles jejuando por nós. A gente não está sozinho. E é muito importante você ter essa ajuda, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. E hoje, Deus também me usa para ajudar pessoas que estão na mesma situação. Inclusive, alguns que ainda estão no processo do RF14, que entram no meu privado e conversam comigo. E eu acho isso muito gratificante, porque da mesma forma que eu posso fortalecer alguém, eu também estou me fortalecendo, porque eu aprendi muito com isso. Então, gente, não se limite. Você não tem dinheiro? Peça para alguém. Que seja a última vez que você vá pedir para alguém. Mas peça, faça. Faça um empréstimo, vende o teu micro-ondas. Eu tinha posto meu micro-ondas à venda. Deus foi tão bom que nem o micro-ondas eu precisei vender. Então, eu não sei de onde, eu não sei por onde, mas acredite, faça, porque, olha, foi o melhor e o maior investimento de toda a minha vida.
eu não tenho palavras para expressar o quão valioso é esse curso. Amém, amém. Lu, obrigado de coração por estar aqui, por ter colocado para essas pessoas a história, o milagre de Deus que está cada vez mais se materializando. Já tiveram vários, como você citou, e a obra com certeza será completa. E muito obrigado mesmo por ter sido boca de Deus na vida dessas pessoas para restaurar o ânimo, a força e a fé. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, tá? Barone, você costuma dizer do jardim das borboletas, né? E eu aprendi uma frase que diz: não há grandes transformações se não houver a metamorfose. Então deixa Deus te transformar. Amém, amém, querido. Amém. Beijo no seu coração, viu? Deus abençoe você, toda a equipe, e um forte abraço, e já estou com saudade das meninas. Amém, fica com Deus. Gente, ó, beijo no coração, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Essa semana a gente está de plantão, estou ali com vocês. Aos que já tomaram a decisão de estar conosco, muito obrigado de coração pelo carinho e confiança. A gente não vai decepcionar vocês. A gente vai entregar o melhor que a gente tem, o melhor que a gente é, para que a sua vida, a sua família seja abençoada. Deus abençoe, fiquem em paz e a gente se vê do outro lado no programa Raiz da Felicidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.